Gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe a semana de vocês também, tá? Seja uma semana abençoada por Deus, né? Protegida pelo Senhor, amém? Nós temos sempre que confiar no Senhor, né? Porque Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação, né? E Deus é tremendo. Não esquece que amanhã eu vou começar o louvor, o mês de adoração, né? Hoje é o dia 1º, mas eu vou deixar para começar amanhã, né? Amanhã já vou começar o louvor para nós adorar o Senhor e vou orar aqui o salmo para Deus me tocar. Qual é o louvor que a gente vai louvar e vamos com fé, né? Porque para Deus nada é impossível, né? Nós vamos confiar na palavra do Senhor, amém? Eu estou aqui no Salmo 119, aqui fala sobre a excelência da lei divina, aqui fala tudo que Deus faz, o que Deus já fez para o povo de Israel, todos os milagres que Deus fez sobre a face da terra, né? A gente vê a trajetória na Bíblia, a gente vê todos os milagres que Deus fez, que Jesus fez, para que nós veja, né, e saiba que para Deus nada é impossível, né? Nós temos que ter fé. A nossa fé tem que ter fé sempre em Deus, porque Deus, ele fez, ele faz e continua fazendo no meio de nós. Nós temos que crer, amém? E aqui no Salmo 119, você pode ler que é um salmo bem grande, tá? Ele tem vários versículos, mas eu vou falar do versículo 50. Ele fala assim: o que me consola, o salmista fala, o que me consola é que a minha angústia é a tua palavra que me vivifica, né? Então, o que me consola na minha angústia é a sua palavra, Deus, ele fala, que me vivifica a minha vida, né? Então, ele fala assim no 50, os soberbos, eles zombam continuamente de mim, mas todavia eu não me afasto da tua lei. Porque se a gente conhece a palavra de Deus e vive debaixo da lei de Deus, até os inimigos que se levantam contra a nossa vida não vai nos atingir. Nós estamos conscientes disso, porque Deus está vendo, né? E o que ele faz com os soberbos? E o que ele faz com os ímpios, né? Eles têm um dia deles também, viu? E Deus, ele vai fazer com que eles saibam que com Deus não se brinca e não se zomba não, viu? E nem dos ungidos dele, né? Serão todos envergonhados e confundidos. Amém? Glória a Deus. E ele nos recolhe, lembra-me dos teus juízos da sua outrora, que me conforta, Senhor. É porque se a gente for ver, a gente que passa por angústia, a gente tem que amar a Deus, sempre confiar na palavra de Deus. Porque se a gente for ver na história, a gente lê a Bíblia Sagrada, quantos feitos que Deus fez, maravilhas na face da terra. Nós temos que recordar o que Deus fez e ver, né, todos os testemunhos que estão aqui na Bíblia, o que Deus fez na vida de muitas pessoas, como Deus operou milagres no meio do povo de Israel. Ele tirou o povo do Egito, da escravidão, que vivia oprimido. Depois ele levou para uma terra que ele prometeu, uma terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra prometida. E nesse trajeto, até chegar na terra, eles tiveram fome, tiveram sede, deu água para beber. Tiveram sede, Deus deu pão no alimento, maná do céu, o alimento dos anjos para eles. Deus fez com que aquela água amarga, a água de Mara, transformasse em água doce. E quantos prodígios também Deus fez também lá no Egito também. Deus fez para que o povo se liberte. Tantas pragas Deus mandou para que o faraó entendesse que aquele povo não podia viver mais ali, que era o povo de Deus, o escolhido de Deus. Então quantas maravilhas Deus fez no caso de José, no caso de Noé, que escolheu Noé, e no caso de Isaac, Abrão, Sara, e tantos milagres que Deus fez e continua fazendo no meio de nós. Então nós temos que lembrar das coisas boas que Deus fez e as coisas boas também que Ele fez na nossa vida. Já quantas coisas nós já passamos, nós já estamos aqui ainda. Então nós temos que recordar tudo aquilo que Deus fez e tudo que Deus faz na nossa vida e fará ainda, porque nós temos que crer. É por isso que ele fala que a lei de Deus, ele fala assim, que o salmista fala, o que me consola na minha angústia é a tua palavra, porque a palavra de Deus nos vivifica. O que é vivificar? A nossa vida nos fortalece, nos protege, nos dá segurança, nos dá força, nos dá alegria, que é a nossa força. Eles nos mantêm de pé diante da dificuldade. É a palavra de Deus que nos sustenta a nossa vida. Porque sem a palavra de Deus, se nós não ouvir a palavra de Deus, nós estamos tudo perdidos, nós estamos mortos, né? Nós temos que ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz alegria, nos traz esperança, nos traz vida. Sabemos que quando nós ouvimos a palavra de Deus, dias melhores virão.
A esperança, ela bate na nossa porta o tempo todo. Deus está falando, não tenha medo, não se desespere, eu sou contigo. Essa é a esperança que nós temos que ter, crente, saber que Deus, ele proverá. A providência de Deus virá. Mesmo se os inimigos se levantam contra a nossa vida, tentar nos fazer nos tropeçar, tentar fazer nos perseguir, nos cair, Deus não vai permitir, porque Deus está conosco, né? Ele vai nos ajudar na hora das aflições, ele vai ser nosso socorro bem presente na hora das tribulações, da angústia. Ele vem nos socorrer, ele vem nos amparar, ele vem nos ajudar. Oh, glória! Então nós não temos que se desesperar. Então nós temos que meditar a lei dele, do Senhor, e saber que mesmo que os inimigos estão zombando de nós, tentando alguma armadilha contra a nossa vida, né? Nada de mal vai nos acontecer. Toda arma forjada contra a nossa vida não prevalecerá, não prosperará, perdão. Não prosperará, porque Deus está conosco. Ele vai pelejar na nossa vida, nossa causa. Nós não temos que temer a nada. Então os inimigos, eles podem até zombar de nós, mas só que eles serão envergonhados e confundidos. Amém? Porque Deus não vai permitir. Oh, glória a Deus. Então, o fim do perverso tem o fim dele também já, né? E não precisa ficar invejando o ímpio que prospera, que desonra da sua vida, não, porque eles têm o fim deles também, viu? Tem o dia deles, não se preocupe não fique achando não que sua vida está acabada, não fica se espelhando neles não, porque quem pratica maldade é tudo que a lei é a seguinte, tudo que um plantar ele vai colher, então faça sempre o bem. Oh, glória! E ele fala também aqui, no 52, se lembre dos teus juízos das outrora, que me conforta. Então a gente tem que se confortar sempre em tudo aquilo que Deus fez, né? De bom, que Deus operou sobre a face da terra. Desde no princípio a gente vê o que Deus vem fazendo, mostrando para nós que Ele é Deus, que Ele tem poder para tudo, e que nada é impossível para Ele. É que nós não confiamos. Ele fala que nós pedimos mal, é verdade. Nós pedimos mal e nós não confiamos, porque a palavra de Deus diz assim, que aquele que crê nele verá a glória de Deus. Então nós estamos muito sem fé, porque Deus faz o sobrenatural. Ele fez no povo de Israel, por exemplo, Deus fez milagre o tempo todo ali. Era nuvem de dia para perseguindo eles, para proteger do calor, era de noite para proteger do frio, porque no deserto o clima de dia é quente e à noite é frio, né? E uma coluna de fogo para proteger eles de noite. E Deus, quando estavam com sede, ele jogou a água, bateu a água na rocha também, saiu a água da rocha, transformou aquele rio, aquele mar lá que tinha água de mar, água doce, que era uma água que não podia tomar. Então, tantos prodígios, queriam comer, estavam com fome, Deus deu maná. Depois queriam comer carne, Deus também deu carne, até se acabar de tanto comer carne, até enjoar de tanto comer carne, né? E tantos prodígios Deus fez, naquele povo não acreditava, e continua acreditando ainda, não acredito, né? Então nós temos que crer na palavra de Deus, por isso que ele fala que o que consola é a tua palavra, que nos vivifica a nossa vida, né? Vivificar é manter-se vivo, firme no Senhor, na palavra de Deus, não se deixar se abater, nem se desviar do caminho de Deus. Mantenha firme naquilo que Deus tem para você. Mantenha firme naquilo que você quer também. Não é por causa que as circunstâncias apontam que você não vai vencer a sua angústia, que você não vai sair dessa situação. Vai sim, porque Deus está contigo. Se você confiar na palavra dele, você vai conseguir superar qualquer dificuldade e ainda você vai ser vencedor. Ele fala com Deus somos mais que vencedores. Então nós não precisamos se desesperar por nada. Nós vamos confiar na palavra, viver de acordo com a palavra, ouvir a voz de Deus, obedecer, guardar o mandamento do Senhor. Isso sim é manter uma vida fiel e firme no Senhor. Isso é uma aliança que nós temos com Deus para manter firme no Senhor, na palavra de Deus, para que Ele possa agir, para fazer maravilhas no meio de nós, também como Ele fez para o povo de Israel, oh glória, né? Atravessar o Jordão, o Mar Vermelho, olha quantos milagres Deus fez, né? Olha o que Ele mostrou para Faraó, que aquela soberba, aquele poder de Faraó, o que Ele faz com aquelas pessoas que querem te diminuir, que querem te deixar para baixo, que querem achar que são melhor que você, é isso que Deus faz, entendeu? Mostra que quem tem poder é Ele, quem pode é Ele, quem faz é Ele, glória. Então não se preocupe não com quem está tirando sarro de você, apontando o dedo na sua vida, ou falando que você não tem nada, você não vai ser nada, que você não é um fracassado, você não é. Você é filho do rei, oh glória a Deus. E você ter filho do rei, você é privilegiado, nós somos privilegiados, nós somos filhos do rei. E Deus, enquanto o mundo vê a aparência, Deus vê o coração. Enquanto o mundo valoriza as pessoas por aquilo que elas têm, Deus valoriza nós porque nós somos, oh glória.
Deus dá valor àquilo que ninguém liga, que está quebrado. Deus restaura, Deus transforma. Oh, glória, é Ele que faz, não é nós que fazemos, amém? Nós temos que confiar, a vontade é dEle. Ele faz tudo aquilo que apraz, aquilo que Ele quer. Então nós temos que confiar na palavra dEle. Então vai acontecer circunstância de nossa vida que todo mundo vai olhar para você e vai falar: você não vai conseguir. Você não vai sair dessa situação, você não vai conseguir investir naquilo que você quer. Vai conseguir sim, porque é só um período, é só uma passagem, é só um processo. E o processo é isso, né? No processo nós temos que manter firme a fé no Senhor para que Deus possa realizar aquilo que Ele colocou no coração. Porque tem muitos sonhos que nós temos, não é nem nossos sonhos, é Deus que colocou, né? E esse período desse sonho vai ser um período de teste, né? Será que nós vamos conseguir? Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Se você confiar em Deus e depositar sua confiança no Senhor, Ele com certeza fará, assim como Ele fez com todo o povo. Davi foi sempre abençoado por Deus. Deus realizou o sonho de Davi, tudo que Davi também desejou, Deus realizou. Todas as guerras que ele queria ganhar, Ele realizou. Porque Deus amava Davi, era um homem segundo o coração de Deus, assim como Deus nos ama também. Ele quer realizar nossos sonhos. Quem diz que Deus não quer ver nós felizes? Quem diz que Deus não quer ver nós realizados? Claro que sim, é claro que Ele quer. As pessoas pensam que Deus não quer. Claro que Deus quer. Deus quer que a gente seja viva, prospere, assim como fez Abraão. José passou por dificuldade, passou por situações difíceis, mas eles conseguiram chegar onde Deus queria que eles chegassem. A vontade de Deus prevaleceu, sempre vai prevalecer, glória a Deus, nós vamos confiar. Então nós temos que adorar a Deus, amar o Senhor do nosso coração e sempre buscar a presença de Deus, sempre saber que a vontade de Deus, a palavra de Deus sobre nós é o que nos dá impulso para continuar. Nos dá força, ela nos vivifica a nossa vida, o nosso espírito também, porque o Espírito Santo vem para nos interceder, vem para nos ajudar. Sozinhos nós não podemos nada. Aliás, nós não somos nada sem Deus. Sem Deus não somos nada, estamos todos perdidos. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos e ouvir todo dia a palavra de Deus. Ele vem nos direcionar, Ele vem nos dar uma luz para as situações que cada um de nós estamos passando. Deus, Ele mostra o caminho que devemos seguir, para que nós não tropecemos, para que nós não desviem, para que nós sejamos sempre iluminados por Ele e sempre viver de acordo com a palavra dEle, para que nós vivemos bem, seja próximos e temos longevidade também nessa vida, porque a palavra de Deus, ela nos traz isso, longevidade. Viveremos muito mais ainda e seremos abençoados e alcançaremos todos nós o favor de Deus para nossas vidas, amém? Então vamos crer na palavra, vamos obedecer a lei de Deus, né? Porque a lei de Deus também, a gente saber que a lei vem nos proteger, o mandamento, contra os ataques dos inimigos. Porque uma vez o inimigo, ele zomba de você, porque você, às vezes você deixa se levar pelo inimigo, porque você não conhece a lei. Mas se você conhece a lei própria fala que quando alguém te humilhar, a palavra de Deus diz assim, que aqueles que serão humilhados, os humilhados que verão a Deus. Então começa a entender que a lei, toda vez que alguém te provocar, alguém se levantar contra você, você sabe da lei de Deus, você sabe que é o mandamento de Deus, né? Então não deixar se irar, né? Você começa a entender a palavra e a lei, né? Você começa a entender que Deus está falando, amém? Agora, e também fala sobre a gente lembrar as coisas outrora, aquilo que Deus fez sobre a terra, tudo aquilo que Deus fez de bom e fez para que as coisas acontecessem segundo a vontade dele. Ele tem um propósito para tudo. Então nós temos que lembrar que todas as coisas boas também que Deus fez na nossa vida para nós chegar onde nós chegamos, né? Há um processo para a gente chegar naquilo que Deus quer para nós. Então vai passar por um período difícil de dor, de perda. É necessário que todos nós passamos para que Deus possa se manifestar através de nós, para que o propósito de Deus e para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós temos que entender isso. Se nós entendemos isso, nós sabemos que nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo assim, se entregando a nossa vida e confiando na palavra de Deus. Então, para que nós ficar temendo e com medo de qualquer coisa? Não podemos, porque nós já estamos confiando no Senhor. E quem confia no Senhor é como os montes de Sião, não se abalam, continuam firmes no Senhor, amém? E esperando em Deus, amém? Eu desejo uma semana abençoada, tá? Desejo uma semana abençoada para vocês. Se confia na palavra de Deus, vai dar tudo certo para honrar o nome do Senhor, amém? Tenha uma boa noite, fique com Deus. E amanhã não esquece que amanhã nós vamos louvar o Senhor. Vamos adorar esse mês de junho, glorificar o nome do Senhor. E eu vou estudar uma palavra no Salmos, que é o salmo que eu falei o mês inteiro. Vai ser Salmos
E eu vou orar ao Deus o primeiro louvor, que nós vamos começar na segunda-feira já louvando a Deus, amém? E já coloca as suas intenções no seu coração, o que você quer que Deus resolva nessa situação, nessa semana, venha te ajudar. Adore o Senhor, amém? Você vai ver a resposta virar do céu para suas vidas, você tem que confiar, amém? Então, uma boa noite, fique com Deus, uma boa semana e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.